Olá, minha gente, tudo bem? Boa noite. Vamos iniciar a nossa live. Olha aí, Denise já está por aí. Hoje nós vamos conversar sobre o atendimento, né, do trabalho da psicologia, o exercício da psicologia em tempos de pandemia, né? O novo normal, como é que a gente pode trabalhar uma psicologia ética, uma psicologia, né, pautada na ciência. E aí, nossa. Olá, Marilac, boa noite. Tiago, obrigada. Denise já está conosco. Tá me ouvindo bem, Denise? Olá, boa Oi, noite Denise, tá me ouvindo? a todas. Olá. Alessandra. Olá, Alessandra tudo Burégio está aí bem? assistindo a gente. Bom, Denise, vamos cumprimentar aí Larissa também, nossa conselheira secretária. Boa Então, noite. você está me ouvindo bem? Eu estou lhe Cessa ouvindo da bem, Coffee acabou de entrar. Silvani. Tô te ouvindo bem direitinho. Tá me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo bem e lhe vendo bem. Bom, então Eu veja, também. o Tô lhe nosso. vendo e lhe ouvindo. Olha aí, Cessa. Cessa, ela bota Celeite e toda vez eu não me esqueço que é ela. Cessa, querida, boa noite. Suzana Pereira. Gente, hoje a gente vai conversar sobre o novo normal, né? A gente vai conversar sobre o protocolo do atendimento e do trabalho da psicologia, e para isso a gente está com Denise Boff, que é nossa conselheira, que é a presidente da COF, da Comissão de Orientação e Fiscalização. É interessante, Denise, que você pudesse até começar falando um pouco o que é a COF, né? E para a gente iniciar, a gente tem 1 hora de conversa e tem um protocolo longo, né? Uma Posso discussão começar importante. assim, ó. Então, bem-vinda. Obrigada, Alda. A COF é a comissão que é a comissão que eu sempre digo portas abertas, né? No, mas vai dar tempo, né? COF, que é essa Para mim, teu áudio está abertas, como cortando. eu chamo, porque é a comissão que acolhe a sociedade, é a comissão que recebe, digamos assim, a missão de orientar e fiscalizar, né? Não é exclusivo da COF, mas a COF, como comissão de orientação e fiscalização, ela faz parceria com todos os conselheiros e colaboradores no intuito de levarmos para a sociedade uma psicologia pautada nos parâmetros da ética e da técnica psicológica. Então, assim, a Comissão de Orientação e Fiscalização, ela está, nesse momento principalmente, lidando com muitos aspectos novos que esse tempo está nos impondo, e aí, junto com todas as outras comissões, claro, a gente vai construindo os balizadores, digamos assim, da técnica que pode ser, nesse momento, praticada por todos os psicólogos, levando em conta que, lógico, o código de ética e as resoluções são as normativas que nos embasam para toda a construção de qualquer orientação que a gente dê. E que o código de ética, ele está, obviamente, como o carro-chefe, porque é dele que, na verdade, a partir dele se constroem as resoluções. Ele é o parâmetro geral e as resoluções vêm ajudando. E não só as resoluções, as notas técnicas, né? Todos esses documentos que a gente tem construído nesse momento para tentar balizar um pouco como é que a gente se organiza dentro desse novo momento. Então, eu acho que é super importante a gente falar um pouquinho disso, porque se misturam alguns aspectos, né? A gente precisa prestar atenção na Secretaria de Saúde, nas orientações que a OMS nos dá, porque tem todo aí um cuidado, que não deixa de ser o cuidado que a gente sempre tem. Nosso cuidado é com a vida, né? Então, assim, mais do que nunca nesse momento, são olhares que se perpassam, porque é a vida física e a vida subjetiva, que nesse momento precisa ser muito cuidada.
A gente tem visto como a imprensa tem noticiado o quanto as pessoas estão nesse momento frágeis, né, do ponto de vista emocional. Então, o quanto é importante que a gente fique bem atento com relação a isso. E aí, assim, esse convite, né, que nós estamos fazendo para termos essa conversa, que é justamente a gente falar sobre esses protocolos, né, que a gente tem criado para poder ordenar um pouquinho a nossa prática, eles também querem nos trazer à tona a reflexão de como a gente precisa se preocupar com a vida. Vejam que a abertura que a gente tem, que a gente está acompanhando, não só aqui em Pernambuco, mas no país todo, né, do retorno às atividades, é lógico que ela é pautada no mercado, ela tem um viés econômico e a gente, obviamente, faz essa leitura. Eu fico pensando que nós precisamos estar atentos a isso e não entrarmos também no circuito ansioso que tem a preocupação econômica como carro-chefe. Porque se a gente também for anunciar, né, que a volta está liberada, a gente também arrasta as pessoas para a rua e o momento ainda é de proteção e segurança. Então, assim, só vou Tem dar que a ser uma introdução ação de inicial. responsabilidade, não é? A gente precisa ter muito Exatamente. bom senso, muito cuidado. Isso. Eu quero cumprimentar aqui Edinaldo, psicólogo da saúde indígena, que está aí presente, Valéria, Que nossa legal. conselheira. Então, Edinaldo, um prazer. Nós vamos discutir a questão, não é, da saúde indígena em breve, ainda esse mês de junho, uma live sobre a questão da saúde indígena, que a gente sabe que é uma população extremamente, não é, fragilizada e vulnerável dentro dessa Uhum. condição que o nosso país está vivenciando. E aí é importantíssimo. Eu queria agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui hoje, Dia dos Namorados, né? E aí a gente falando de trabalho, falando do nosso compromisso com a psicologia, esse protocolo, a pressa da gente conversar com a população, né, com a nossa categoria, é porque esse protocolo saiu esta semana, já Uhum. começou, né, em alguns lugares a flexibilizar, a abrir, a gente precisa orientar as pessoas sobre essa questão. Então, pode continuar, Uhum. Aline. Não, e é super interessante a gente pensar que o protocolo que a gente trabalhou na construção dele, ele não foge daquilo que já é orientação também da Organização Mundial da Saúde e de todas as pesquisas de institutos e instituições também educacionais que estão pesquisando sobre isso, né? Do cuidado com esse retorno. Então, assim, é bem importante a gente pensar que, eu acho até legal que a gente fale, por mais que está sendo bastante discutido na mídia os protocolos de segurança, mas a gente vai também falar sobre eles, porque a nossa prioridade, ela segue sendo o atendimento online. Se a psicologia, ela desde o começo, ela foi uma categoria que teve a possibilidade, não só ela, né, porque também nós tivemos a área médica, que possibilitou o teleatendimento também, como medida de segurança e proteção a toda a sociedade. Então, nós vamos mantendo esse posicionamento de que o atendimento, ele precisa ainda estar alicerçado nessa perspectiva do distanciamento social em função da proteção das pessoas. Mas também, desde o começo, foi dito que em cada área, porque nós temos as especificidades das áreas também, em caso de necessidade de atendimento presencial, que ele poderia, sim, ser feito. Nunca foi dito que a psicologia não estaria na linha de frente também atuando. E está, né? A área hospitalar, principalmente, ela está na linha de frente e com uma atuação extremamente importante, tanto para familiares como para pacientes, como para as próprias equipes, né, colegas de trabalho. Então, assim, a gente nesse protocolo que está disponível aí no site do CRP, e também acho que vai ser disponibilizado aqui o link, a gente foi colocando todas aquelas regrinhas que norteiam todas as orientações dadas desde o início dessa pandemia, desde que foi declarada a pandemia, né? O distanciamento social com o princípio básico,
no caso de de a necessidade de haver um atendimento presencial, que se respeite o 1,5 m, 2 metros de distância, que dentro dos espaços onde se trabalhe, que sejam espaços onde possa haver ventilação, onde possa se trabalhar de janela aberta. E aí, como COF, eu não posso deixar de falar que quando a gente flexibiliza isso, né, um espaço aberto, com ventilação, a gente não pode esquecer do sigilo. A preservação do sigilo, ela segue, né, ela norteia o nosso trabalho, ela dá segurança ao nosso usuário. Então, assim, não vai poder você trabalhar numa sala, por exemplo, que a janela fique aberta para um pátio e que ali tenha um banco embaixo da janela e as pessoas sentadas. Então, a gente precisa sempre ter cuidado de que esse espaço, ele permita que a janela permaneça aberta, mas que ele não viole o sigilo. Então, que o som, ao sair, ele não dê para um espaço onde tenham pessoas. O uso de equipamentos, né, dos EPIs, diga, Não, Alba. é porque assim, só para destacando, para quem está chegando agora, né, a gente está conversando sobre a psicologia e o novo normal, o exercício da psicologia nessa nova forma de vivenciar, né, aqui no nosso estado, a flexibilização que o governo do estado está orientando. É importante dizer que as pessoas não são obrigadas a retornar. Voltar com segurança, voltar com bastante cautela, né? A gente precisa saber que algumas pessoas pensam, mas como é que eu vou viver minha vida? Como é que eu vou pagar minhas contas? Quem está na UTI não está pagando conta, né? A gente sabe que é uma doença muito séria, que tem muitos estudos ainda que precisam ser feitos. Nós ainda não temos, né, em lugar nenhum do mundo, vacina que garanta a preservação. Então, a chance de ter uma nova onda de contaminação é muito grande. Então, o que a gente está orientando, o que a gente está recomendando é que, por ser um serviço essencial e por muitas pessoas no isolamento terem aumentado o sofrimento psíquico, a nossa profissão precisa atuar. Agora, tem várias formas de atuar. A gente pode atuar online, a gente pode atuar, né, com serviços essenciais presencial. A gente precisa atuar com todas as medidas de proteção e de segurança, garantindo o sigilo, garantindo, né, os registros. Não abre mão nem do código de ética, nem abrir mão de forma alguma das resoluções e das orientações. Eu vou ficar fazendo de vez em quando esse resumo, Denise, para poder a gente ir dialogando, né? E aí eu queria parabenizar, assim, queria cumprimentar várias pessoas que estão chegando aí, Marcela Leite, né, que está falando aí do orgulho de fazer parte dessa equipe. Nós também temos muito orgulho, né, de estarmos nessa gestão, né, que a gente, Valéria Correia está aqui também presente. Aproveitar para agradecer a Silvani e a Tiago, que são assessores de comunicação do Conselho e que têm organizado todo esse processo de live, de divulgação. Diane Varisco está presente aí conosco, Cíntia, Bianca, o Sena, de ter um monte de gente conhecida aí, gente que está prestigiando, que está mostrando o seu compromisso com a psicologia. Então, você ia falar dos equipamentos de proteção. Então, vamos lá. Mas eu vou aproveitar a tua deixa, depois eu sigo nos EPIs, mas assim, super importante o atendimento online, quando a gente fala que agora está sendo nosso carro-chefe o atendimento online, a gente lembrar do compromisso ético, do cadastro no site do EPSI, né? Infelizmente, assim, a gente faz uma avaliação ética da conduta do profissional até pelo cumprimento da nossa legislação. Então, na medida em que a gente tem profissional que está atuando no território online, sem um cadastro online na plataforma EPSI, a gente aqui, enquanto categoria, a gente pode se questionar como a pessoa ela age contra a legislação e ela se considera uma profissional, digamos assim, ética. É super importante a gente pensar sobre isso, porque o desrespeito à nossa legislação também fala da nossa postura enquanto profissional. E aí nós temos recebido muitas denúncias, não são poucas não, que a gente observa tanto do descumprimento, não só
do não cadastro, mas também de outros descumprimentos, que é até na forma da oferta do serviço, porque a gente percebe o quê? Uma denúncia ligada ao atendimento online, por exemplo, é aquela do contrato mal formulado e o contrato mal apresentado para o usuário. Então, assim, pessoas que começam o atendimento online, não deixam as regras estabelecidas e surpreendem o usuário depois de 3 atendimentos, por exemplo. Então, assim, é super importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala que parece que é simples, só vai lá e faz um cadastro para poder atender online. Não, ele tem toda uma construção de nova metodologia de trabalho. Então, assim, mudam-se as regras. Então, é super importante que a gente tome como responsabilidade, e eu digo não só nós enquanto representantes da categoria no órgão de classe, mas toda a nossa categoria. Todos nós, como psicólogos, somos fiscais, e se nós enxergarmos e nós estivermos sendo também coniventes com aqueles que descumprem a legislação, nós também estamos errando. Então, assim, o quanto seria interessante que a gente fizesse uma reflexão ética também, porque nós estamos oferecendo um serviço extremamente importante. Nós temos casos muito graves de adoecimento mental, e aí é super importante que a gente esteja inteiro nessa prestação de serviço e que passa pelo cumprimento legal também das nossas regras, né, e legislações. Eu achei importante falar sobre isso, Aldo, porque aí a gente já vai também falando que é o material que a gente utiliza na COF no dia a dia, que é o Código de Ética e as Resoluções, né? Que o registro documental seja feito. O atendimento online, ele não prevê uma diferença de cuidado. É o mesmo cuidado. O cuidado que a gente tem com o usuário e o cuidado que a gente tem com o registro, com o sigilo, com a informação, com a divulgação. Tudo isso precisa ser olhado com carinho, porque fala da nossa postura enquanto profissional também. Carlos está colaborando com a gente aqui, trazendo que tem demandas que não cabem ser online, exatamente. E aí isso cabe a uma triagem bem feita, uma avaliação, né, as entrevistas iniciais, ter esse cuidado de ver o que é indicado terapeuticamente para aquele caso. E, obviamente, que sendo indicado um atendimento presencial, faça como você está dizendo que está fazendo aí, cumprindo todas as medidas de segurança, de preservação da sua vida, de preservação da vida das pessoas que você está se propondo a cuidar e a vida das pessoas que essa pessoa vai circular depois. Porque a pessoa vai sair, vai pegar um carro, vai pegar um Uber, vai para casa dela, então mesmo a pessoa assintomática, isso aí a Organização Mundial de Saúde tem dito, as autoridades sanitárias do nosso estado têm dito, mesmo a pessoa assintomática, ela pode ser vetora, ela pode levar o vírus e contaminar outras pessoas que podem desenvolver a doença de uma forma mais grave, né? Então, esse cuidado é fundamental. A avaliação, como o Denise estava falando e como o Carlos Andrade também falou, é de responsabilidade do profissional ou da profissional. Ter esse cuidado do que é que vai indicar, de como indicar, né? E aí, no caso de ser o atendimento presencial, né, que ele cuide, que no espaço onde ele esteja atuando, sejam respeitadas todas as normas de segurança. O uso da máscara para si e para o usuário. Se o usuário chegar sem máscara, né, é tão importante que ele seja orientado. Tem também a indicação aqui nesse protocolo que o CRP construiu, de que a gente teria, inclusive, também criar informativos, deixar as pessoas informadas, porque tem muita gente que, por mais que na televisão falem o tempo todo sobre isso, que na hora que ela vai pôr em prática, ela não sabe exatamente. Então, no espaço onde se vai receber a pessoa, uma pia para que a pessoa possa lavar as mãos, disponível, papel toalha, que seja higienizado o local após a saída daquele cliente que está sendo atendido, daquele usuário do serviço. O álcool 70 é super importante, porque aí você limpa as maçanetas. No caso de usado algum uma caneta, algum material, que ele seja higienizado. Então, o responsável por ter esse olhar de proteção
seu aperto de mão não vai poder acontecer, vai ter que ser um acolhimento caloroso, não pegando na Porque é bem importante mão, isso, né? não abraçando, e às vezes é quanto a pessoa precisa. Porque às E é vezes uma a coisa pessoa está importante que é tão ter fragilizada criança. que ela fica até esperando. Isso mesmo, os brinquedos Porque uma precisam coisa estar, né, que higienizados. o uso também dos equipamentos de proteção e a Sim, explicação de que é uma forma de preservação, não é? Uma coisa que eu venho isso. observando quando há alguma necessidade de circulação é que a gente está criando medo um do outro, não é? As pessoas estão com medo quando alguém se aproxima. E isso dentro do setting, né? Dentro do ambiente do consultório, do CAPS, do serviço onde a pessoa está Uhum, trabalhando, precisa ser é, mais bem cuidado, no sentido de dizer assim, veja, eu estou de máscara para proteger você também, né? Para não ficar uma coisa exatamente. de que a psicóloga ou o psicólogo está com medo de mim, né? Como é que você vai lidar com Hum, isso? E eu acho que é importante você trazer isso, de ter essa parte mesmo de ter o protocolo escrito, destacar da importância da prevenção, da oferta do cuidado, dessa higienização uhum. permanente, né? Porque, vejam, no consultório, Denise, eu vou te fazer uma pergunta, certo? No consultório particular, se o cliente chega sem máscara, é importante que eu tenha máscara para disponibilizar, descartável? Como é que você vê isso? O que é Super que importante. orienta? Super importante, porque nós somos responsáveis pelo espaço onde atuamos. Então, se eu estou num espaço privado, eu tenho que ter o cuidado de optar àquele que chega às condições de proteção para que eu exerça o meu trabalho, mas que ele esteja protegido dentro do meu serviço. Então, com certeza, eu acho que a gente vai ter que ter bastante discernimento e ter a consciência de pode até no comunicado, digamos, que envia na confirmação do atendimento, dizer que é obrigatório o uso da máscara, que a pessoa venha de máscara. Se ela chegar sem, nós teremos que ofertar a máscara a essa pessoa. Porque ela vai estar se correndo risco se ela estiver sem e nos em risco também. Aí depois que ela sair, uma hora depois vai chegar outra pessoa. E aí? Né? Então, o ambiente ele vai precisar ser limpo e aquela pessoa, a próxima que chegar, ela vai precisar dos cuidados, assim como aqui foi a anterior, que chegou sem máscara, sim, mas que pode colocar em risco aquele ambiente. Então, E se acho super formos importante, sim, considero no ambiente que é da público, nossa no serviço responsabilidade termos o material. e no serviço público, O ambiente, o ambiente público ele precisa ofertar as condições de trabalho. que é uma A questão regra da é a mesma. gestão, O né? serviço Mas público, a se gestão ele é que precisa prevê que ele vai estar disponibilizar tanto recebendo para o pessoas, profissional. ele precisa prever também que é uma questão da gestão. Uhum. Sim, para o usuário do serviço. E ainda tem no serviço público, o próprio profissional, ele precisa ter na instituição a condição de trabalho. Então, essa instituição, ela também precisará estar ao seu o equipamento necessário. E nós tivemos com relação a isso, né, da falta de EPIs, mas realmente não puderam atuar em determinado por falta de EPIs. Porque a depender também da área, o EPI não é só a máscara. É uma proteção que é um avental, máscara acrílica que ela protege mais, é luva. Então, a depender, equipamentos estar disponibilizados. Veja, e é importante isso, né? Se você trabalha numa clínica, um serviço privado, mas é uma instituição, é uma clínica, ela precisa disponibilizar, a gestão da clínica precisa disponibilizar os equipamentos de proteção adequados para aqueles profissionais que estão trabalhando naquele lugar. No serviço público,
também é responsabilidade e obrigação do Estado garantir Isso as mesmo. condições dignas de trabalho para o profissional, oferecendo equipamentos de proteção, equipamentos de higienização. Então, é fundamental fazer essa diferença. No seu consultório particular, privado, essa responsabilidade é sua, que você que é o gestor daquele lugar. Queria cumprimentar, chegou aí Kátia Bulitrô, né, que ela traz aí uma contribuição de você também conversar sobre a questão se o cliente apresentou algum problema respiratório nos últimos dias, para que você também oriente ele nessa questão desse cuidado. Né? Sandra Albuquerque está aqui dizendo que o Estado precisa garantir EPI para os profissionais e para o público atendido. Exatamente, Sandra. É isso que a gente está dizendo, né? Tássia também coloca se é indicada a medição de temperatura em consultório. Ela está perguntando aqui o que é que você acha. Eu tenho uma opinião. O que é que você acha? Não, o que é que você orienta? Né? E veja, eu acho que os espaços estão sendo orientados. Eu não estou lhe ouvindo, viu, Denise? As pessoas estão ouvindo, Melhorou Denise? agora? Eu agora estou lhe ouvindo, mas eu não ouvi sua resposta. Às vezes a internet dá umas caídas mesmo. Paula Ferreira está sendo orientado Ana Paula o Ferreira. uso, sim, tanto do álcool em gel em pedal, para que não em nada. E a pessoa, ao chegar no estabelecimento, ela pise no pedal, sai o álcool, ela passe na mão, como os espaços terem também aquele aparelhinho. Às vezes dá uma nota. Pronto, deixa eu repetir. Voltou? Para mim, não. Eu estou fazendo leitura labial. O áudio está falhando. Veja, vocês estão me ouvindo? Tem horas que Carla está me ouvindo? Está aqui. Vocês estão me ouvindo? A internet não está ajudando hoje. A proposta de Tiago, Denise, é de ligar e convidar você de novo, certo? Mas, assim, enquanto isso, a orientação, então, é que nos serviços maiores, nos serviços públicos, haja, sim, a medição de temperatura. No consultório privado, a gente não vai fazer essa medição, até para não confundir os papéis. No consultório privado, a gente vai ter as medidas de segurança e fazer essa questão que Kátia propôs aí. Sim. Se a pessoa teve febre, teve algum sintoma, você orientar melhor para que essa pessoa, né, durante esse período, faça o atendimento online, né? Então, sim, a gente orienta isso, vai ficar complicado a psicóloga estar aferindo a temperatura no atendimento individual, certo? Mas se for num serviço onde tem outras pessoas que possam fazer isso, né, é necessário. Aí, se você quiser sair, eu te chamo de novo, é melhor, para ver se porque o meu as pessoas estão ouvindo bem. Certo. Eu acho que é Gabi Roque está perguntando, não é? Se é preciso higienizar a cadeira. Sim, vai precisar higienizar a cadeira, higienizar a recepção, solicitar que as pessoas não vão com acompanhantes. Então, assim, às vezes a pessoa vai com 2, 3 acompanhantes. A gente pedir que não vá com acompanhante para não ter aglomeração nas salas de espera,
certo? Limpar as maçanetas, limpar a área de espera, ter copos descartáveis, né? Fazer a higiene de toda a área onde a pessoa pode ter tocado. Então, porta do banheiro, né? Uma coisa que a gente vem orientando, e aí está até no nosso protocolo, a questão de retirar tapetes, retirar coisas que aumentem, por exemplo, não é? Algumas salas de espera têm cafezinho, que aí você vai aumentar objetos que vão precisar ser higienizados toda vez que entrar uma pessoa e sair outra. Então, se puder retirar tapetes, a indicação que a gente dá é essa, né? Retirar bombonier, onde a pessoa vai abrir para pegar bombom, porque tudo que a gente facilitar que as pessoas troquem contato, não é? Vai ser risco. Vai ser risco para vocês e vai ser risco para as pessoas. A gente também precisa pedir para o cumprimento exato do horário, né? Eu acho que é Gioconda, porque eu acho que é Gioconda que está aí. Diga sim, se for você, Gioconda, que está nos ajudando aí a cumprir o horário para poder as pessoas não chegarem muito tempo antes e ficar na sala de espera aguardando. A gente está falando muito da clínica, mas é importante vocês lerem o nosso protocolo. Silvani ou Tiago vão colocar aí o nosso link para que as pessoas leiam cuidadosamente para poder cumprir realmente esse protocolo, que é uma tentativa de proteção, né? Orientando que a gente Aldo, acho que é estimulando a importante. Questão do atendimento online. Por favor, pode falar. E é importante a gente pensar nesse quesito horário. Bom, se a gente tem que higienizar a sala, a gente vai precisar de mais tempo. Então, se o atendimento ele é de 45, 50 minutos, a pessoa precisa calcular qual é o tempo que vai levar para deixar essa sala pronta para que a próxima pessoa chegue. Para não ficar com espera na recepção, que seja agendado um horário possível maior de intervalo chegada e saída, outra, né? Um intervalo. Isso. Uhum. E eu fiquei pensando com relação aos planos de saúde, porque aí nós temos, por exemplo, nós já tínhamos um problema no quesito horário, porque os horários eram muito limitados entre um usuário e outro, isso. As unidades, os planos de saúde que prestam esse serviço precisam ficar atentos a isso. E que o psicólogo vai precisar de um tempo a mais e de uma equipe de limpeza para que fique agilizando, já que os atendimentos são num número considerável por dia, né? Pois é, essa questão. E é importante também colocar, já que a gente está falando de atendimento online, o atendimento online não pode ser confundido, né, ou misturado com atendimentos voluntários, ou a questão dos honorários são os mesmos honorários que a pessoa aplica no atendimento individual presencial. Isso é uma coisa importante que as pessoas estão misturando um pouco. Isso não está no nosso protocolo, mas eu acho que é interessante que a gente dialogue é o trabalho da psicóloga ou do psicólogo, não é? Em relação a serviços públicos, houveram tipo CAPS, alguns... NASPs... Diga, por favor, pode falar. Não, você falou com relação ao voluntariado. O serviço voluntário, ele precisa ser realizado por profissional quando ele ocorre. Porque, assim, a gente teve na COF algumas demandas com relação a isso. Os alunos podem fazer atendimento voluntário, não está liberado o atendimento online para os alunos, mesmo aqueles alunos que estejam no último, que é o período do estágio, digamos, que vai fazer clínica no estágio clínico. Então, o Conselho Federal deixou isso bem assim demarcado, dizendo que o atendimento voluntário pode acontecer em um projeto, dentro de um texto, mas ele só pode ser realizado por profissionais.
E assim, já que você tocou nesse assunto, que nem não estava no nosso protocolo aqui, mas assim, é bom a gente lembrar que nós tivemos denúncia com relação a isso, de profissionais que começaram a fazer um atendimento, deixaram um contrato mal amarrado com o usuário e passou a impressão, pelo menos ao usuário, de que o atendimento era gratuito. No terceiro atendimento, foi informado ao usuário que a partir daquele momento era pago. Então, assim, isso é bem triste. Nós precisamos pensar, né, nos nossos princípios fundamentais, quando a gente sabe que a gente trabalha embasado no direito humano daquela pessoa. Então, a pessoa começa um atendimento, cria um vínculo e depois é informado que ela precisa pagar. E aí ela precisa abandonar o atendimento porque ela não tem condições de pagar. E essa demanda, essas denúncias chegaram à COF. Então, assim, isso na verdade, bem triste, porque nós não estamos num momento onde você, enquanto profissional, claro, pode estabelecer seu preço, mas deixe isso posto desde o começo, que é quando a gente vai firmar, então, o contrato de trabalho e fica dito ao usuário que ele vai pagar. Você pode negociar um valor que ele possa pagar, mas ele precisa entender que, É o seu trabalho. de fato, ele está... Que é o seu trabalho, exatamente. E isso ser pactuado desde o início, né? Então, é importante. E é importante também Exatamente. colocar para os gestores, né, os planos de saúde, de que não é um subatendimento. O atendimento online não pode ser reduzido na metade. Não, a gente precisa, em defesa da nossa categoria, não pactuar com algumas questões que são inadequadas, que são desrespeitosas, que são afrontosas à nossa profissão. Então, a gente precisa valorizar o nosso trabalho, colocar um preço justo, compreendendo a pandemia, compreendendo o sofrimento atual das pessoas, mas ter muito cuidado, porque a gente recebeu também algumas informações de que alguns planos de saúde estavam reduzindo o percentual que paga ao profissional, alguns propondo inclusive 50%, porque o atendimento seria online. Então, isso é uma coisa muito importante, muito séria, da gente se comprometer e da gente firmar o valor da psicologia como ciência, como profissão, como investimento, né? Então, precisamos ser respeitadas, e isso é defesa de direitos humanos, né? Nós, profissionais, também somos né, humanos e precisamos defender os nossos direitos. Uma pessoa está perguntando em relação a lençol descartável na cadeira. A questão, que aí você pode responder também, mas assim, só ter o cuidado, porque você vai manusear o papel depois e vai botar o papel onde? Se a pessoa tiver com vírus, o papel vai ficar guardado num lugar, você vai embrulhar depois o papel para jogar fora e você pode se contaminar. Então, o ideal mesmo é que seja higienizado com álcool. E aí, não sei se você... Estou dando uma resposta que não está no nosso protocolo, mas, assim, ter esse cuidado, né? Porque... E aí eu queria que tu respondesse também em relação a isso, né? Usar pode, Eu acho agora importante não sei qual pensar seria a sobre isso. garantia, né? Sim, porque se a cadeira for, por exemplo, uma cadeira com material que você possa, quando a pessoa sair, passar um álcool 70 e higienizar, eu acho que fica ainda mais seguro, porque se você botar um papel, e você vai ter que colocar luva para ir tirar o papel. Aí você vai ter uma luva para cada vez que você for tirar aquele papel. Então a pessoa precisa sempre pensar, ou eu uso que eu tenha uma cadeira que ela possa ser higienizada. Eu acho que uma cadeira onde o tecido, que for de tecido, acho que é mais difícil, né? Porque aí vai umedecer. Aí talvez uma capa de couro, mas se for usar o papel, vai ter que usar a luva para evitar contato com esse papel. Concordo contigo, Aldo. Acho que aí é uma medida de segurança pessoal que a pessoa precisa tomar. E aí, onde vai descartar esse papel? Você está perguntando, e houve comprovação? Eu não sei. Cadê?
eu não sei do que é que ela está perguntando, essa coisa da comprovação, tá? Essa pergunta, mas eu não sei comprovação em relação a quê. Se você puder colocar o detalhe do porquê, comprovação de quê, para poder a gente dialogar, tá certo? Damiana está falando que é um absurdo essa postura, né, dos planos, né? Ou dessa questão também do trabalho voluntário. Ah, sim, ela. Não, Tássia está dizendo aqui que trabalho voluntário como A da plantão denúncia. psicológico. Né? O plantão psicológico existe Veja, sim, há com muitos relação. plantões psicológicos de acolhimento, que não é psicoterapia, é acolhimento. Né? Sim. E Diane aí, Varisco, um mas beijo aí para é você. diferente. A denúncia que chegou, ela não foi com relação a plantão. Ela foi com relação a um atendimento que já estava estabelecido, que era um atendimento de acompanhamento psicoterápico, e que no terceiro atendimento a pessoa foi avisada de que ela teria que pagar a partir do quarto atendimento. Então a denúncia não foi com relação ao plantão. O plantão é um atendimento de acolhimento, onde não fica estabelecido um retorno desse usuário. Então ele não fica confuso. Mas quando a pessoa não entende que ela está ali e vai ter que pagar em algum momento, aí sim, aí foi aí que se configurou a denúncia em função disso, de um contrato mal estabelecido. Em relação à avaliação psicológica, foi perguntado também aqui se na avaliação psicológica precisa, ou pode ser por telefone, as entrevistas, né? É possível fazer entrevista por telefone ou por videochamada. A área de avaliação é uma área que ela é um pouco mais delicada. Nós temos poucos instrumentos que possibilitam o trabalho à distância no sentido da avaliação quando se usa instrumento de aplicação de algum teste, por exemplo. Agora, existem, por exemplo, dá para fazer entrevista, dá para fazer algumas atividades online? Sim. O que está aqui no protocolo é que todo serviço em que a gente precisar construir um documento ao final dele, então um laudo, que aí, no caso, ele vai ser resultado de uma avaliação psicológica, se for um caso de extrema urgência, necessidade, que demande, inclusive, uma presença, né, um encontro presencial, em casos de urgência, como violência, por exemplo, é possível que seja feito. E que fique registrado nesse documento que ele foi escrito nesse momento. Essa avaliação aconteceu nesse momento específico da pandemia, com as limitações que esse momento está colocando, porque, veja, a gente sempre tem que se preocupar de que, quando a gente constrói um documento, ele vai embasar alguém. Então, um documento para a justiça, um documento que envolva, digamos, violência infantil, ou abuso sexual, ou violência doméstica, são documentos extremamente sérios e que a gente vai estar dando elementos a alguém para tomar alguma decisão. Então é preciso que aquilo que for possível fazer online seja feito online em casos de urgência. É previsto que se faça, e aí cumprindo com todos os requisitos, né, de segurança, se faz presencial, e que mesmo assim, como serão encontros mais limitados, digamos assim, um ou dois encontros, que isso fique registrado no documento, que ele foi construído dentro de uma impossibilidade de um maior acesso. E no protocolo tá descrito bem direitinho, mas ter esse cuidado na hora de trilhar, digamos assim, o território da avaliação, que nesse momento está, de fato, mais limitada, Mais né, a atuação delicado, do né? psicólogo. E quando for Bem mais orientação delicado, sem dúvida. profissional? E orientação profissional segue A essa orientação mesma. profissional, ela, ela possibilita um pouquinho mais de alargamento de ação, porque não necessariamente você precisa utilizar
de repente você consegue, a depender da orientação, você consegue utilizar instrumentos que não sejam testes, por exemplo. Agora, se não inclui teste, você consegue fazer uma avaliação de orientação integral. Caso queira utilizar um teste, se for muito necessário, for muito importante que você queira comprovar algo utilizando aquele instrumento, segue o mesmo protocolo. Um encontro ou um no máximo, digamos assim, para tirar aquela dúvida final ali naquela aplicação daquele instrumento, mas eu vejo que uma orientação ela é mais plausível de ser trilhada no território online, apesar de não termos instrumentos, né, testes validados para esse processo no formato online. Que eu acho que agora os campos de pesquisa se abrirão também, porque se nós estamos assumindo que esse território do online, ele será um território onde a atuação profissional da psicologia estará mais presente, obviamente que os instrumentos também passarão a serem trabalhados e adaptados, porque aqueles que a gente tem que não são adaptados para o online, equipes, né, de pesquisadores podem estar também já se voltando para isso e construindo esses instrumentos. Jorge Gomes, ele traz uma pergunta, né, em relação a como, assim, as pessoas, Gabi Roque está agradecendo as suas respostas, e aí Jorge está perguntando como a gente vai ofertar atendimento virtual, não é? Se a gente não teve, ou os alunos não estão tendo essa possibilidade de treinamento e de capacitação. Né? E aí é importante que você complemente, mas essa proibição não é do conselho. O conselho só trabalha com os profissionais. Essa é uma determinação do MEC. E é importante deixar bem definido isso, não é? A gente precisa ver até onde vai cada instituição, os limites de cada instituição. Então, nós atuamos diretamente com a orientação e fiscalização de profissionais. A parte de estágios, de formação e de estudantes é uma determinação do MEC, tá? Pode falar. Que, na verdade, assim, o território do estágio na área de psicologia, ele é um território delicado, porque, obviamente, o órgão de classe só vai legislar sobre os profissionais, como a Alda bem colocou. Contudo, a prática do estagiário, ela começa a ser olhada já, tanto que a gente faz muitos trabalhos nas instituições, principalmente com os alunos que estão na reta final, né? Levando o código de ética, levando a legislação e se trabalha com relação aos estágios, porque eles começam já a cumprir, né, com a normatização da psicologia. Nós tivemos, inclusive, um documento, agora há pouco lançado, do MEC, que ele fala da possibilidade dos estágios acontecerem na modalidade à distância. Eu participei de um encontro há 2 semanas, onde todos os presidentes de COFs do Brasil, e junto com a Secretaria de Orientação e Ética do Conselho Federal, discutimos essa questão. E aí o Conselho Federal tem o posicionamento de que o estágio clínico, nesse momento, ele não pode ser realizado na modalidade online. Por quê? Porque eu concordo, né, alguém colocou essa pergunta, né, como é que o aluno vai saber trabalhar com isso se ele não está tendo a oportunidade dentro da instituição? A instituição formadora, ela pode criar um mecanismo em que ela mostre como é que é esse território do online para o seu aluno. Contudo, o Conselho Federal orienta que estágios em outras áreas podem até acontecer na modalidade online, contudo, o estágio clínico não acontece na modalidade online, e está previsto sair uma nota, inclusive, falando e fundamentando essa decisão. Agora, eu fico pensando que esse é um assunto que vai, em algum momento, e em breve, a ABEPS também se posicionou contrária ao estágio online.
Mas eu concordo com a pergunta de quem colocou essa questão, porque veja, se essa modalidade ela se torna uma prática do profissional, em algum momento a gente vai ter que lidar com ela dentro das instituições formadoras. Concordo. Só que agora uma vez só. Nós estamos vendo, do ponto de vista de órgão de classe, nós estamos vendo uma categoria que ainda não está conseguindo entender muito bem como é que ela faz o manejo do atendimento online. Porque também isso é novo para todo mundo. Então, assim, eu acho que vai ter que ter uma preparação tanto das instituições formadoras, com possibilitar, né, recursos e que podem sim ser pensados. Eu acho que a gente tem até o compromisso de também dialogar com as IES para poder encontrar um mecanismo aí e de colocar dentro da formação do aluno uma perspectiva do online, mas isso vai ter que ser estudado, trabalhado, elaborado. A própria resolução ser discutida, ser trabalhada, né? Que recursos, discutir a construção do contrato. Existe muita coisa que pode ser feita de preparação na instituição de ensino que pode ser qualificando essa pessoa para o atendimento, né? Sim, com certeza. E eu acho super importante a gente pensar que se a gente vai incluir o aluno já, digamos que vai incluir um estágio na modalidade online, vai ter repercussão na nossa resolução. Então, ela vai ter que ser modificada para poder contemplar essa nova perspectiva. Por isso que, nesse momento, as instituições, e isso a gente também tem recebido na COF, né? As instituições querendo possibilitar esse estágio. E aí a explicação que a gente dá é essa, né? Nesse momento em que tudo aconteceu junto, a gente não tem como agora discutir e modificar uma resolução e aprovar a resolução e o aluno começar a atuar. Agora, eu concordo, eu acho que a gente vai ter que falar sobre isso, mas não nesse momento. Jorge também fez a pergunta em relação ao pós-pandemia. A gente ainda está no processo de identificação do que é essa pandemia, né? A gente está vivendo um desastre, vivendo uma situação que estamos todos incluídos, que é diferente do que se fazia da própria resolução, que a gente era a resolução anterior, não é, que falava do psicólogo e da psicóloga fora do processo da calamidade pública. Agora nós estamos todos incluídos dentro da calamidade. Pegou todo o mundo inteiro de alguma forma, sem preparo para isso. Então, o pós vai ser discutido, vai ser preparado. A gente tem frequentemente grupos de trabalho discutindo essas questões. As associações, né, de ensino também estão discutindo, tanto de caráter regional quanto do federal, para se pensar novas formas de atuação, tanto dos serviços online, o que é que pode crescer, como pode crescer, né? É um processo de evolução e de construção mesmo. Por isso que é importante esse diálogo, porque esses diálogos vão ajudando a gente também que faz as instituições, que está nas instituições, aí pensando, aí defendendo ideias, aí ampliando o nosso olhar, né? Então, estamos todas, como Larissa está falando aí, estamos todas afetadas, mas todos vocês também podem contribuir, contribuindo inclusive com as comissões do próprio conselho, né? Se aproximar mais, se a pessoa tem ideias que podem colaborar com esse processo do enfrentamento da vida pós-pandemia, né? O CRP está de portas abertas para as pessoas que queiram contribuir, que queiram ajudar, que tragam estudos e preparos, novas possibilidades mesmo, para a gente ir se ajustando. Oi? Eu acho que teremos no pós-pandemia um grande desafio pela frente, né? Porque muitas questões precisarão ser revisadas e melhor alinhadas, digamos assim, porque eu acho que muitas coisas vão mudar e que a gente vai ter que discutir sobre isso depois, né? No pós.
Eu novamente não estou escutando Denise, mas assim, esse pós ele vai ter que ser construído. Esse caminho é um caminho muito, muito novo. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente tinha em torno de 200 cadastros no, no EPSI, hoje tem mais de 3.000. Então, vai precisar, sim, pensar alternativas, né? Pensar formas de acompanhamento, formas de orientação, formas de fiscalização de todo esse processo. Dentro das universidades também essa questão da formação, né? A gente vai ter que mudar nossas lentes, né? Mudar o nosso olhar para ampliar Uhum. realmente, né? A psicologia precisa estar acompanhando a evolução dos tempos, né? Em todo tempo, a todo tempo. O que mais? Tem mais alguma pergunta? A gente tá. O mundo virtual veio para. Aliás, a pandemia veio para acelerar o mundo virtual, mas precisa ser de uma forma ética, de uma forma científica. Né? A gente vai construindo realmente esse lugar. Daisy aqui está nos cumprimentando. E aí, eu acho que é Tássia Moura, né? Tá falando aqui, né? Que esse tempo de pós-pandemia só vai acontecer quando começar a distribuição de uma vacina em escala mundial, exatamente. Veja, os atendimentos presenciais, Liliana está fazendo uma pergunta que é muito importante. Os atendimentos presenciais foram autorizados em Recife. Confere. Pode responder, Denise. Uhum. É como a gente está dizendo, né? A gente vai priorizar o atendimento online e numa necessidade de urgência, o atendimento presencial pode ser realizado. Mas vamos priorizar o online no sentido da segurança. E quando for necessário, presencial, que ele seja presencial. Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco com essa ansiedade do retorno, né? Para a gente não ficar também respondendo a uma angústia que não é da psicologia, né? A psicologia ela tem que ter o cuidado como prioridade e não a angústia como prioridade, que deixa lá para o setor econômico o nosso olhar ele deve ter para o cuidado nesse momento. Mas em caso de necessidade, sempre presencial. Nunca foi proibido o atendimento presencial, né? Mas a gente só gostaria de priorizar o online nesse momento, por enquanto. Pois é. E aí, assim, autorizado com todas as medidas de segurança, distanciamento de 1,5 m a 2 metros. A gente só tem 1 minuto, viu? Então, ter bem cuidado. A gente está com o protocolo, por favor, colocar aí dar uma nas redes sociais. Eu acho que Denise caiu. Pois o ideal é que a gente mantenha mais um tempo o isolamento social, para que a gente tenha mais segurança em relação à proteção das nossas vidas e da vida das pessoas que a gente cuida. Eu não estou falando de serviços essenciais, não. A gente está falando de atendimento presencial em consultório. Quem trabalha em hospital continua, quem trabalha em CAPS precisa continuar aberto e funcionando. Então, são esses cuidados que precisam ser. A gente só tem 45 segundos. Eu queria muito agradecer, pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais e estarem mandando suas dúvidas, perguntas, para a gente estar sempre aberta a ajudar e a entender e a construir a psicologia cada vez mais ética, mais científica, fundamentada. A gente vai ter que, sim, Damiana, que nos reinventar. E para a gente se reinventar, a gente precisa construir isso juntos e juntas, não é? Defendendo a vida, principalmente. O papel principal da psicologia é a preservação de uma vida digna e de qualidade. Boa noite para vocês e nos vemos em breve, terça-feira.